grandes youtubers de finanças aqui do Brasil são discípulos de grandes investidores dos Estados Unidos. Seus influenciadores fitness aqui do Brasil são fãs de grandes influenciadores dos Estados Unidos. A maioria dos livros que você lê de desenvolvimento pessoal, autoajuda, vieram dos Estados Unidos primeiro e depois foram traduzidos para o português. E a maioria desses livros que você vê, seja algumas coisas que pensadores falam, já foram falados há mais de 2000 anos atrás, por caras fodas como Platão, Nietzsche, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Isaac Newton e muitos outros que já passaram esse conteúdo há anos e anos atrás. Cara, vamos lá, você continuar achando que o livrozinho de desenvolvimento pessoal que você lê ou apenas o conhecimento que você consome vai trazer poder pra você, cara, você tá enganado. O que vai diferenciar de fato você de outra pessoa, de outro cara, é isso aqui, cara. Isso aqui que eu tô fazendo, criar, fazer, é o aplicar. Aprenda a vender, aprenda a construir. Se você puder fazer essas duas coisas, você vai se tornar imparável. Fala, meus criadores, para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Bajete, eu estudo Behavior Economics nos Estados Unidos e hoje esse vídeo, cara, é para você tirar da sua cabeça que você vai se destacar apenas em ficar lendo esse livrozinho medíocre de autoajuda que você lê, cara. Claro que nem tudo que você aprende vai ser aplicável, mas no momento que você começa a pegar esse combustível do conhecimento e usar para criar, você começa a se destacar. Se apenas conhecimento fosse poder, o bibliotecário da sua cidade seria bilionário. Você quer se tornar apenas um pensador ou um criador de valor? Eu não sei quantos anos você tem, criador, mas eu já li de tudo, cara. Eu já li vários livros de desenvolvimento pessoal, livros de finanças. Cara, falar a verdade, li até livro de relacionamento. Já li livro de história, política. Hoje eu vou falar o que eu aprendi com isso, para você não perder mais tanto tempo com esses livros que, na minha opinião, a maioria deles são desnecessários para sua construção. E a maioria deles sempre vão te passar a mesma coisa. Eu tô cansado, cara, de, por exemplo, você pegar um livro desse aqui e a maioria desses livros, cara, você lê 30, 40 páginas, o autor fica enrolando com histórias e não diz o que realmente tem que ser dito, que é o que você vai absorver. Então você perde muito tempo, cara, muito tempo mesmo. Você quer aprender a como se desenvolver, seja em áreas da sua vida? A melhor forma, cara, sendo sincero, é você trabalhando naquilo que você quer fazer, passando por experiências desagradáveis e sempre tirando algo bom. Vamos lá, cara, vamos dar uma breve explicação na minha visão do que eu acho sobre esse certo tipo de conhecimento desses livros. Você quer aprender alguma coisa sobre finanças, ações? O que na minha opinião, você deveria fazer? Em vez de ficar vendo videozinho na internet de tal cara falando que tu tem que comprar tal ação ou tal coisa, comece a assistir às reuniões da Berkshire de grandes investidores, como Charlie Munger e Warren Buffett. O Warren Buffett tem até um livro sobre as cartas que ele já escreveu. Ah, cara, mas eu acho mais fácil porque os youtubers já falam tudo que de uma forma mais resumida. Irmão, esse é o seu problema. A maioria das vezes, esses caras vão falar só coisas que você quer ouvir. Você tem que pegar algo amplo de caras que estão há décadas e décadas no mercado, porque os caras são bilionários, que você vai absorver muito mais do que ficar pegando livrinhos que foram escritos há 5 anos atrás por tal cara de 30 anos. Quer aprender como se autodesenvolver? Leia sobre estoicismo, livros de grandes pensadores estoicos da filosofia, e não livros que demoram uma história toda. Você lê várias páginas para absorver apenas uma coisa, cara. Ou você quer aprender como conquistar uma mulher? Irmão, por favor, sai desse vídeo, cara. Esse vídeo não é para você, irmão.
você pega um livro igual esse aqui, Um Homem Buscando por Significado. O autor fala o livro inteiro sobre uma única citação de Nietzsche, cara, que ele falou há décadas e décadas atrás. Que era mais ou menos essa frase: um homem que tem um porquê pode suportar quase qualquer como. E o próprio Nietzsche, que é mais atual, ele pega essa filosofia dele de Aristóteles ainda, em torno da eudaimonia, que é o oposto do hedonismo, que a felicidade só pode ser alcançada quando estamos servindo um propósito maior. E isso tudo há mais de 2.500 anos atrás, cara. Por isso que eu te falo, a melhor forma de você aprender realmente, igual diz Jordan Peterson, é via tentativa e erro. É uma das melhores formas para você criar experiência estoica de verdade. E eu, como um cara muito admirador do Warren Buffett, um cara com quase 100 anos, esse é um cara que é o cara realmente da visão a longo prazo. Ganhos na vida vêm do sofrimento a curto prazo para que você possa ser pago a longo prazo. Por exemplo, eu sair correr às 5 da manhã, igual eu sempre posto no meu Instagram, é um saco. Mas eu sei que depois das 5 da manhã, 6, 7 horas da manhã, o meu dia vai começar mais produtivo. Eu vou ter uma capacidade melhor cardiovascular, uma capacidade melhor física. Então esse sofrimento a curto prazo e você executar ações difíceis, o teu longo prazo fica mais fácil. A maioria das pessoas não entende, cara, da questão de você ignorar comportamentos a curto prazo para ser recompensado no longo prazo. Isso é uma das coisas que mais te diferencia. Por que é tão difícil para nós como espécie? Porque há milhares e milhares de anos atrás, o nosso comportamento de achar algo e já consumir foi importante para nossa evolução. É a mesma coisa um caçador-coletor, ele estava andando com a lança dele para caçar, ele tropeçou num arbusto e caiu num pé de frutinha, por exemplo. Cara, ele não vai negar aquilo no momento, ele sabe que se ele consumir a fruta, vai ser bom para ele no momento, e isso vai ser responsável pela sobrevivência dele. Só que hoje, como o excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de obesidade, quando você se abstém de alguma coisa que te causa prazer para ser recompensado depois, você evolui cognitivamente e fortalece o seu córtex pré-frontal, que é essa área responsável por racionalização. E durante esse processo de você entender essa jogada de curto a longo prazo, você começa a selecionar melhor as coisas para estudar, para você fazer. Eu sou muito da ideia de você ler sobre coisas variadas, cara. Pegue um livro interessante de política, pegue um livro interessante de finanças, pegue um livro diferente de cada ponto, não fique estudando sempre a mesma coisa. E depois de muito estudo e criação em algo que você gosta, você vai perceber que você vai ser muito bom naquilo e péssimo em outras coisas. E isso é normal, cara. Eu posso ser um cara muito bom em comportamento, neurociências, mas eu sou um cara péssimo em engenharia. Mas se um dia eu sentar numa roda de amigos e eu tiver um amigo engenheiro, eu vou falar um pouquinho sobre engenharia com o cara, para não me sentir excluído. A questão é um conjunto de hábitos, de comportamento que não tem nada de extraordinário, mas que quando feito repetidamente, trazem algo enorme para você. E se eu quero que você tire alguma coisa desse vídeo, que seja isso, cara. A maioria das pessoas não precisam de conselhos ou formas de mudar a vida. Tudo tá muito acessível, cara. Tem Reels o tempo todo te bombardeando de o que você tem que fazer para emagrecer. Tá tudo nas suas mãos. Tá tudo disponível. Se você quer mudar um seu comportamento, tenta analisar os caminhos que fazem você executar esse comportamento ruim. Eu gosto muito do exemplo do nudge. O que é nudge, Bajete? Nudge é nada mais, nada menos do que um empurrãozinho. Eu vou dar um exemplo, cara. Uma pessoa que é obesa e quer mudar de vida, tu acha que vai adiantar alguma coisa essa pessoa obesa pegar um livro sobre bons alimentos, dieta, formas de mudar o comportamento dela? Claro que não. Você tem que encontrar formas de mudar o comportamento dela, muitas vezes sem que ela perceba. Aí vai a questão de ambiente, vai a questão de crenças que a pessoa teve lá atrás. E por que o nudge é tão importante nesse processo? Porque, dando um exemplo de nudge na cozinha, a pessoa obesa resolveu morar com uma amiga e essa amiga
se alimenta mais saudável e tudo mais, mas a pessoa obesa continua com essas crenças erradas dela, hábitos ruins. Mas o que essa pessoa fitness faz para ajudar essa pessoa obesa? Toda vez que essa mulher sobrepeso acordar, quando ela for na cozinha, vai ter frutas expostas na frente dela. Então, muitas vezes ela não precisa do esforço de ir até o mercado e comprar um hambúrguer, porque já vai ter frutas acessíveis. Outro exemplo de nudge: você às vezes é desonesto no seu trabalho, por exemplo, e você fica se culpando por fazer alguma coisa errada. Agora pega e toda vez que você for pegar alguma coisa ali, uma caneta do escritório do seu trabalho para levar para casa, tem uma plaquinha ali escrita alguma coisa. Você vai ler aquilo vai te causar uma reação. Então não é o livro em si que vai mudar a sua vida, mas são comportamentos, são conflitos mentais que a pessoa tem dentro da cabeça dela que devem ser resolvidos. E muitas vezes não é só ela mesma que vai conseguir resolver isso. Às vezes a ajuda externa, algum nudge, dando um empurrãozinho nela, que vai fazer com que ela direcione esse comportamento ruim para um comportamento bom. É a mesma coisa, eu quero me concentrar para escrever e estudar, mas o meu celular fica aqui. Eu quero emagrecer, mas toda vez que eu abro a geladeira tem cerveja, tem chocolate. Não é você ler sobre coisas que você sabe que vão mudar a sua vida, mas é você usar formas de mudar a direção do seu comportamento. E eu gosto muito dos nudges porque os nudges, eles fazem isso, cara. As pessoas, elas tomam decisões inconscientemente por causa desse empurrãozinho que foi algo externo para a pessoa mudar o comportamento. Mas o que eu leio? O que você lê, Bajete? Primeira coisa, eu gosto de estudar coisas que são difíceis de manter a boca fechada. Estude microeconomia, teoria de jogos, psicologia, persuasão, educação financeira e ética. Leia sobre assuntos que eu falei que são difíceis de ficar quieto. Leia livros que não tem no caixa do teu supermercado, cara. Leia livros antigos, se desafie em sentar e ler uma página difícil. Leia livros em inglês. Leia livros que recém foram lançados em outro país. Eu li o livro do Rick Rubin, por exemplo, The Art of Behind. Cara, antes de chegar no Brasil, eu não sei se ainda chegou no Brasil, mas eu li quando ele foi lançado nos Estados Unidos. Todo o conhecimento do Rick Rubin eu já tinha absorvido e antes de vir aqui pro Brasil. Então, quando eu tava nos Estados Unidos, por exemplo, eu já sabia de muitas coisas que não falavam ainda no Brasil. Então, eu já aplicava isso, seja em meus stories, seja em vídeos no YouTube, em muitas coisas, porque você já sai na frente pelo fato de você saber o inglês, cara. Irmãozinho, eu falei isso e repito novamente. O mínimo é você saber inglês, ler artigos científicos, você vê vídeos no YouTube. Cara, acorda, não fica só na sua bolha. O mundo é muito maior que o teu quarto, cara. E aproveita se você tem menos de 25 anos, que o seu cérebro ainda é muito plástico, ele tá correndo uma neuroplasticidade e é muito mais fácil de você aprender uma língua estrangeira antes dos seus 25. E a questão de aprendizado, eu quero que você sempre se lembre disso. Se você aprendeu realmente de algum livro ou de alguma palestra, cara, você tem que saber explicar isso para uma criança. Se você não conseguir explicar isso para uma criança, você realmente não sabe, cara, o que aprendeu. É um ditado muito comum e popular, mas, meu amigo, ele é verdadeiro. E meu criador, para finalizar, eu queria fazer uma reflexão com você. Às vezes a vida tá difícil, às vezes você nasceu numa família que não tem muita condição financeira e você quer estudar fora, ou você quer estudar coisas difíceis, mas lembre-se disso. Imagina como é a vida de pessoas que já nasceram ricas, cara. Tem um momento na vida dessas pessoas, tem um momento quando elas começam a crescer e elas vê que a vida delas não tem nenhum sentido. Seu currículo verdadeiro é apenas um catálogo de todo o seu sofrimento durante essa jornada. Se eu lhe pedir para descrever sua vida real para si mesmo e você olhar do seu leito de morte para as coisas interessantes que você fez, tudo estava ao redor dos sacrifícios que você fez, das coisas mais difíceis que você aprendeu e que você executou. Crie mais e aprenda durante o processo.
links na descrição do Máquina Criativa, meu curso do Texto ao Tesouro na descrição, onde eu ensino a levantar caixa rápido, como eu fiz para juntar dinheiro de uma forma mais fácil, através de vendas, escrita, conversa com clientes. E o Máquina Criativa está crescendo cada vez mais e todos esses conteúdos que eu passo durante a semana estão sendo oferecidos de graça. Tem semanas que a gente fala sobre finanças, tem semanas que a gente fala sobre estratégias criativas, tem semanas que são sobre a escrita. E a nossa planilha de organização, metas e objetivos ficou disponível uma semana no Máquina Criativa. Então, se você quer mais coisas de graça, não perca a oportunidade, que vão ser postadas raras vezes coisas de graça no Máquina Criativa. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e até a próxima semana. Valeu!